aos nossos amigos e familiares que compartilham conosco nesta noite este culto para adoração, engrandecimento e exaltação do nosso Deus. Sejam muito bem-vindos. Que nesse momento nós possamos nos desvaziar de nós mesmos e nos enchermos daquilo que o Senhor quer falar para nós nesta noite. Não importa se é palavra de exortação, de ânimo, de regozijo, mas o que é importante que nós precisamos lembrar é que o Senhor diz que Ele ama, por isso que Ele nos ensina, porque Ele quer nos edificar. Quer que nós a cada dia possamos estar mais perto e perto dEle. Por isso que Ele tem palavra para os nossos corações. Que nesta noite o nosso coração seja tão somente templo aberto para recebermos o recado do nosso Deus. Eu peço aos irmãos que estejam abrindo vossas Bíblias no capítulo de João, Evangelho de João, capítulo 16, versos 33. E logo mais nós também estaremos lendo o Evangelho de Lucas, capítulo 22, dos versos 39 ao 45. João 16, 33 diz assim: Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Qual é a aflição que cada um de nós passamos por essa semana? Nos últimos dias, nos últimos meses, o que tem afligido a sua alma, o seu coração? O que você tem lutado tanto e ainda não obteve resposta? Mas nesta noite, Deus vem falar para conosco, para com a igreja: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Mas aí nós podemos chegar assim e perguntar: mas para Jesus era fácil, ele era santo. Mas nós precisamos também lembrar que ele desceu a esta terra, se fez 100% homem e 100% santo. A diferença foi que Jesus nunca pecou, mas ele viveu como carne, como nós vivemos. E ele passou por aflições, sim, mesmo sendo santo, mesmo sem merecer. Porque quando Deus o deu a missão ao Filho amado, Jesus veio para essa terra sabendo de tudo que ele iria enfrentar. Jesus passou fome, Jesus passou frio, Jesus passou calor, Jesus andou pelo deserto a pé. Jesus chorou, Jesus se alegrou. Então, mesmo santo, ele sentiu aquilo que nós sentimos hoje. Só que com uma grande diferença: não pecou, porque ele é santo acima de todos os santos. E Lucas 22, dos versos 39 ao 45, diz assim: E saindo, foi como de costume para o Monte das Oliveiras. E os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhe disse: Orai, para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. E estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza. E disse-lhes: Por que estáis dormindo?
levantai-vos e orai, para que não entres em tentação. Grandioso e soberano Deus, Pai, neste momento, eis aqui a tua palavra para os nossos corações. Meu Senhor e meu Deus, eis aqui a minha vida, Pai. Usa-me, Senhor, nesta noite. Coloca, Pai, brasa, Senhor, santa na minha boca, para que eu não venha falar nada de mim mesmo, Deus, mas que eu passe, Pai, conforme a tua vontade, o recado para edificação da tua igreja e de todos aqueles, Pai, que está a compartilhar com a tua palavra nesta noite. Meu Senhor e meu Deus, eis-me aqui, Deus, que eu diminua, mas que o teu santo nome cresça em nome de Jesus, Pai. Amada igreja, e nós podemos ver através destas duas passagens bíblicas, que quando Jesus nos ordena, quando ele diz, tende bom ânimo, eu venci o mundo, mesmo sendo santo, ele passou por aflições. Mesmo sendo santo, Jesus, ele teve ali, há poucos instantes, horas de quando aqueles soldados iam chegar até ele para prendê-lo, que no capítulo de João vai falar que no mesmo lugar onde Jesus estava nesse jardim, foi aonde ele foi preso e foi levado à morte de cruz. Ele sabia de tudo o que ia acontecer com ele. E naquele momento ele estava tão atemorizado, com tanto medo, sentindo tanto aflição, que o suor dele se tornou em gotas de sangue. Imaginem o quanto Jesus estava aflito naquele momento, porque ele sabia o que ele ia enfrentar. Ele sabia que ele seria cuspido, que ele seria chicoteado, que ele seria zombado, que ele seria humilhado até morte de cruz. Naquela época em que Jesus se entregou naquela cruz, a morte de cruz era uma morte de vergonha. A morte do madeiro era uma morte reservada para os piores índoles daquela época. O cidadão que tivesse a maior falta de caráter, assassinato e tantos outros crimes, eram condenados à morte de cruz. Imaginemos nós que não foi fácil para Jesus passar pelaquela morte. Mas ele em carne, ele experimentou tudo que eu e você já passamos ou iremos passar enquanto aqui estivermos nesta terra. Mas o diferencial se faz quando nós estamos em comunhão com Deus, quando nós estamos orando e jejuando, quando nós estamos verdadeiramente ligados com o Senhor nosso Deus. Porque Jesus, mesmo sendo santo, ele não parou em nenhum momento enquanto pisou nesta terra de orar. Ele estava intensamente orando. E ele orientava aos discípulos e nos orienta hoje que a chave para nós termos bom ânimo é oração. Oração e oração. Quando Jesus deixou os discípulos ali e foi para o lugarzinho dele, para o secreto dele orar, ele disse e orientou aos apóstolos: orai para que não entreis em tentação. Quando Jesus voltou da sua oração, os apóstolos estavam dormindo de tristeza. Assim nos diz a palavra do Senhor. Porque eles estavam ali lado a lado com Jesus. Eles sabiam quanto o mestre estava ali, pela voz, pelo andar, pela tristeza que estava ali penetrando no coração de Jesus. Eles sabiam que Jesus estava em aflição. Mas a tristeza roubou a perseverança do coração dos apóstolos, porque eles adormeceram sem orar. E aí, por isso que Jesus vai dizer, vai nos orientar: tende bom ânimo. E o que é ter bom ânimo?
Se nós formos ao dicionário, bom ânimo vai significar alma, espírito, mente, índole, gênio, temperamento. Ele vai falar dessas qualidades que nós temos. Ele vai significar essas qualidades que nós temos. E se nós não estamos com ânimo levantado, se nós não estamos tendo alegria de orar, de vigiar, a nossa alma vai estar abatida. E nós vamos adormecer espiritualmente. Nós vamos enfraquecer na luta a qual nós temos por enfrentar. Foi assim que aconteceu com os apóstolos. E olhe que naquele momento os apóstolos eles não estavam para enfrentar a luta que o mestre enfrentaria. Mas a alma deles se abateram. E a de Jesus. Mas quando Jesus estava orando, que ele começou a sentir, a sua aflição foi aumentando, e o suor dele se tornou em sangue, Deus enviou um anjo para o confortá-lo. E é assim que Deus faz conosco. Quando nós estamos aflitos, quando nós estamos sem saber para onde ir, o que fazer, quando a nossa luta está tomando o nosso fôlego, mas que nós nos prostramos diante do Senhor, Ele envia anjo para nos confortar. Ele envia anjo para nos ajudar a passar pela tempestade. Ele envia anjos para dizer: filho e filhas, eu sou contigo. Eu sou contigo. E é toda essa diferença que vai fazer para que eu e você passe pela tempestade. Para que eu e você tenhamos a vitória. Irmã, mas faz muito tempo que eu estou com essa luta. E ainda não passou, ainda não cessou. Por quê? Porque muitas das vezes Deus prova a nossa fé pela nossa luta. A palavra do Senhor vai dizer que o ouro, um dos mais enriquecidos, um dos mais belos, um dos mais valiosos, porque tem outros mais, metais é o ouro. E o ouro, para ser derretido, uma pedra, para se formar um par de aliança, para se formar uma joia belíssima, ele precisa ser derretido. E eu não sei nem dizer agora a quantidade do grau que é necessário para derreter o ouro, para que ele seja transformado. É a mesma coisa, é a mesma relação que Deus faz quando Ele chama Jesus do oleiro e nos chama de barro. Porque quando o vaso está imperfeito, o oleiro desfaz, o oleiro amassa aquele barro novamente para amassar e reconstruir. E muitas das vezes, a luta que Deus nos deixa ali enfrentando é para nos fortalecer. A luta que Deus nos deixa ali passando é para que nós venhamos entender e sentir que Ele está conosco. Porque quando estamos fracos, aí é que estamos fortes. E quando nós choramos, Deus enxuga as nossas lágrimas. E quando nós pensamos que não temos mais forças, quando nós imaginamos que aquilo dali não vai passar, Deus envia, através do trabalhar dele, uma palavra, um louvor, um amigo, um irmão, alguma coisa, para nos lembrar que Ele está conosco. E o nosso coração se regozija, as nossas forças, o nosso ânimo vem para a nossa alma. E o Espírito Santo de Deus nos consola. E é um privilégio muito grande sentir a presença do Espírito Santo de Deus para conosco e diante das nossas lutas. E quando nós estamos com esse bom ânimo, a alma está alegre. Mesmo que nós venhamos carregar barras de ferro sobre os nossos
ombros, mas aquele ferro se torna em penas. Leve, porque o nosso Deus está no deserto conosco. Mas, amada igreja, um dos sentimentos também que vai nos fortalecer, que vai nos ajudar a vigiarmos e orarmos, é a nossa mente. Por que a nossa mente? Mas não é uma mente de qualquer forma. É uma mente cativa, entendida, crendo verdadeiramente que Deus é contigo. E quando a nossa mente ela está cativa, quando a nossa mente ela está estruturada naquilo que Deus tem para conosco, através das sagradas escrituras dele, nós não nos apartamos do Senhor. Porque a nossa mente vai nos lembrar a todo instante o que Deus faz, o que Deus fez e o que Deus ainda há de fazer com as nossas vidas. Não importa o tempo, não importa o que estamos enfrentando, mas a nossa mente vai estar ciente de que Deus é conosco. Nossa mente vai estar cativa e entendendo que o Senhor é maior do que qualquer luta, que o Senhor é maior de qualquer dor, que o Senhor é maior de qualquer frustração que nós venhamos a passar nessa terra. Ele é Deus, Ele é alegria, Ele é esperança, Ele é a certeza de tudo que nós não vemos, mas nós cremos. E quando a nossa mente está ligada com o nosso Deus, a nossa alma está em paz. E o Espírito Santo de Deus está a nos consolar a todo instante. E nós nos tornamos fortes. Nós adquirimos fé para passarmos por qualquer tempestade. E com essa mente cativa, transformada, diante do Senhor, nós podemos mudar o nosso temperamento, o nosso gênio e a nossa índole. Porque quando nós estamos firmes no Senhor, os nossos erros, os nossos pecados, nós deixamos para trás e nos tornamos em algo que Deus quer que nós sejamos. Parecido com eles. Eles porque é o Espírito, o Filho e o Pai. A Trindade Santa. E Deus nos criou a imagem e semelhança da Trindade Santa. E quando nós olhamos para um Deus tão poderoso, um Deus que pode todas as coisas, um Deus que cumpre, um Deus que age, um Deus que nos perdoa, um Deus que nos livra da morte eterna, e nós olhamos para nós e nos reconhecemos como míseros pecadores. E nós nos perguntamos: Deus, quem sou eu para que o Senhor me ame tanto? O que tenho eu para lhe oferecer? Que o Senhor chegou até o último ponto de entregar o seu Filho amado para morrer no meu lugar. Porque foi Ele que lhe criou. Ele é o seu Criador. E Deus não nos criou para fins ruins. Deus não se alegra quando nós estamos tristes. Deus não se alegra quando nós não reconhecemos Ele como nosso Pai. Deus não se alegra quando nós estamos longe dEle. Deus não se alegra quando nós tomamos o rumo da nossa vida das mãos dEle e queremos andar de qualquer forma. Ele não se alegra porque Ele sabe que o nosso coração é enganoso. Ele sabe que as nossas obras não são boas. E nós vamos nos frustrar. Nós vamos, como se diz no popular, quebrar a cara. E Deus não quer isso para nós. Deus não tem plano de tristeza para nós.
mas Ele permite que coisas cheguem até a nossa vida, para que nós venhamos lembrar que Ele é Deus, que Ele está de olhos fixos para nós. Mas Ele é tão educado, Deus é tão fino, Ele nos ama tanto, que Ele não nos obriga a nada. Lá em Apocalipse Ele vai dizer: eis que estou à porta e bato. Se abrir, cearei contigo e ficarei até o fim da sua vida. E é por isso que Ele diz: tende bom ânimo. Eu venci o mundo. E se nós estivermos com ânimo alicerçado no nosso Deus, não há luta, não há tempestade, não há tristeza que vá nos afastar do amor de Deus. Nem que não pode ser a maior tristeza, porque é ruim quando nós estamos tristes, quando nós estamos com dor, porque nós somos fracos, nós não somos nada. E quando nós começamos a sentir dor, quando as coisas não estão boas aos nossos olhos, nós logo começamos a murmurar. Por quê? Para quê? Porque nós só queremos o melhor. E o melhor da nossa vida, só quem pode dar é o Deus que nos criou, o Deus que pode todas as coisas, o Deus que é dono de tudo, o Deus que não há outro nome acima do nome dele. E é motivo de nós nos alegrarmos, de nós redobrarmos o nosso ânimo. Se há alguém triste, se há alguém passando por situações que acha que não tem mais jeito, lembre-se que Deus pode todas as coisas. Que Deus transforma o seu pranto em alegria. Que Deus transforma a sua tempestade em bonança. Ele pode todas as coisas. Mas para que nós venhamos sentir isso, mas para que nós venhamos experimentar, nós precisamos colocar a nossa vida nas mãos dele. Senhor, tome o leme do meu barco. Senhor, tome a minha vida nas tuas mãos. Examine os meus caminhos, se há alguma coisa que não te agrada, Senhor, me ajude a consertar. Senhor, eu preciso de ti, eu sem ti eu não sou nada. E nos reconhecermos como pó diante do Senhor, porque Ele é o seu oleiro. Ele pode desfazer esse vaso, tirar as rachaduras e constituir um vaso novo. Você crê nisso? Você acredita que Deus pode fazer isso pela sua vida? Se você crê, confie e entregue o seu caminho a Ele, que tudo mais Ele fará. Ele vai fazer e você vai ter o hino da vitória nos seus lábios. Porque com Jesus é vencer e vencer. E a partir do momento que você entender, que nós entendemos isso, não importa a tempestade, não importa a luta, não importa a dor, nós sabemos que há uma vitória em Cristo Jesus. Porque mesmo que não seja nesta terra, mas será na vida eterna. E essa é a promessa que Deus tem para a minha vida e para a sua vida nesta noite. Tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu venci o mundo. E que nós possamos guardar a palavra do Senhor nesta noite para os nossos corações, sem desviar o nosso olhar nem para a direita e nem para a esquerda, para que o Senhor Deus seja o nosso general, para que Ele seja o capitão do nosso barco. Amém? E que nós possamos, nesta noite, dizer verdadeiramente, rasgar o nosso coração diante do Senhor. Se a sua luta está grande,
Se você antes desta palavra estava sem saber o que fazer, como agir, peça sabedoria a Deus, que Ele lhe dará. Peça a Ele para resolver aquilo que você não pode mais. Mas o tempo é do Senhor. Vai ser quando Ele quiser, porque Ele é onipotente, onisciente e onipresente. Ele sabe o nosso deitar e o nosso levantar. Curvemos as nossas cabeças nesse momento. E eu convido a cada um que está a ouvir nesta noite, que está com alguma luta, diga ao Senhor o que é que você precisa dele. Coloque diante do Senhor aquilo que você não pode mais e que não está suportando, porque Ele te fortalecerá e mudará a sua história. Mas é necessário que a sua vida esteja nas mãos dele. Oremos. Grandioso Deus, Paizinho Santo e Pai querido, ó Deus, como é bom, Pai, saber que nós temos um Deus que pode todas as coisas. Como é bom, Senhor, saber que somos fracos, mas o Senhor, Pai, é quem nos sustenta. Ó Deus, saber que aquilo que nós não podemos, o Senhor pode. E nesta noite, Pai, nós queremos, em nome de Jesus, entregar nossa vida diante do Senhor. Ó Pai, nós queremos voltar para o primeiro amor, ó Deus. Nós queremos, Pai, nesta noite, reconhecer aonde nós caímos, Pai, e voltarmos para os teus braços, Deus. Deus, em nome de Jesus, Pai, nos resgata, Senhor. Nos carrega nos teus braços santos, porque sem o Senhor, Deus, nós não somos nada, Pai. Deus, a luta está difícil, mas o Senhor nos diz nesta noite: tem de bom ânimo, eu venci o mundo e eu estou contigo. E nós, Pai, queremos nos regozijar, agradecidos, porque sabemos que nós temos um Pai que está a nos carregar nos braços neste momento, que nos toma pela mão e diz: filho, levanta. Levanta e anda. Porque eu sou Deus que tenho prazer em te abençoar. Eu tenho prazer em te ver feliz, porque eu não te criei para você estar nessa posição de derrotado, de caído. Eu não lhe criei para você andar em passos largos para o fogo eterno. Eu te criei como imagem e semelhança da Trindade Santa. E te chamo à santidade nesta noite. Deus amado e Pai querido, Pai, toma as nossas lutas, Pai, diante do Senhor, Deus. Ó Deus, visita cada um, Senhor, que está e que ainda vai, Pai, assistir este culto, Deus. Que cada um, Senhor, tome a tua palavra, Deus. Confesse o Senhor, Pai, como Senhor das nossas vidas. Porque longe de ti, Pai, não há vida, Deus. Longe de ti, Pai, só há engano, Deus. E nesta noite o Senhor tem, Pai, uma promessa para as nossas vidas. Nos carregar nos braços, Deus. Colocar riso, o hino da vitória, nos nossos lábios e na nossa boca, Pai. Meu Senhor e meu Deus, muito obrigado, Deus, porque santo, santo, santo
o Senhor és. E morreu naquela cruz, Pai, por mim, pecadora, por nós, por esta humanidade, Pai. E nos deu a oportunidade de sermos chamados filho do Deus poderoso, do Altíssimo, que pode todas as coisas, Deus. Toma a tua igreja, Pai, nesta noite nos teus braços. Visita cada irmão, Deus. Visita aquele, Pai, que está clamando, que teme ao Senhor. Não importa a situação, Deus, mas que está clamando pela tua ajuda nesta noite, Deus. E que está abrindo o coração. E que o Senhor entre, Pai. E que nunca mais saia, Deus. Nunca mais, Pai, venhamos nos apartar da tua glória e da tua graça, Deus. Nos ajuda, Pai, voltarmos para o primeiro amor, de oração e de jejum. Porque o primeiro amor arde nos nossos corações, Deus. E quando ele não arde, Pai, nós caímos, Senhor. Nós caímos. Nós ficamos no estado como os apóstolos, Pai, se encontrou naquele momento, dormindo na tristeza, Deus. Dormindo na tristeza. Mas o Senhor é o nosso Deus. E nesta noite o Senhor diz: levanta-te e anda. Muito obrigado, Senhor, por mais uma semana que se inicia. Obrigado pelo dom da vida. Obrigado, Deus, por esta rica oportunidade de nesta noite nós consagrarmos a nossa vida e esta igreja diante do Senhor, Pai. Continua conosco, Pai, seja o nosso general, seja o nosso capitão, até que o Senhor volte, Pai. Muito obrigado por tudo, Deus. É em nome do teu Filho amado e no poder que há, no nome do teu Filho, que nós, Pai, nos consagramos diante do Senhor, hoje e sempre, Pai. Muito obrigado por tudo, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém e amém e amém.